Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de março de 2020, uma segunda-feira, 22 graus da cidade de Jaú. Está marcando aqui, mas estou duvidando muito que seja 22. É 22 com cara de 32. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. A Bernadette Mangini está conosco pelo YouTube. Nós não estamos conseguindo transmitir hoje pelo Facebook e suas políticas maravilhosas, que a gente está, jogando muito spam na página, não sei que política estúpida desse cara. Mas, vai lá. A Bena está perguntando, cadê o ar-condicionado? Está ligado, Bena? Por incrível que pareça, está ligado. Mas está refrescando muito pouco. Nós vamos estudar no referido livro. Estamos estudando, já damos início da segunda-feira passada, no capítulo 7º, Lei de Sociedade. Estamos no item 3, Laços de Família. A questão é de número 773. A pergunta é, por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidado? Você vai pegar água para você, né? Não. Você pega um pouquinho para mim, fazendo um favor, que eu esqueci de pegar, coloquei a água ali e acabei esquecendo de pegar. Mas você deveria pegar, viu? Pega lá e deixa. A resposta dos espíritos superiores a essa pergunta é a seguinte: os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio um instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Então, os animais não têm vida moral, né? O que prova também, o que mostra também, que não ficam em estado de erraticidade. No mundo dos espíritos não existe animais. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos, para quem queira pesquisar, eles dão uma resposta objetiva a esse respeito. Questão de número 774, pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Resposta dos espíritos superiores: o homem está sempre querendo diminuir a sua própria natureza, né? Subverter o valor da sua própria natureza, é impressionante. Eles respondem: o homem tem outro destino que não dos animais, porque além da vida material, ele tem a vida espiritual, o estado de erraticidade. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames, as ligações sociais, são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Aqui tem uma nota do tradutor, nota de número 1, que diz o seguinte: Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Marx e Engels, como o grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Augusto Comte como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita
é a que funciona como a família. Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, bem como as próprias escolas de psicologia do indivíduo, reconhecem a importância básica da família. O mesmo se dá nos estudos da psicologia educacional e de filosofia da educação. John Dewey, em Democracia e Educação, acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Como se vê, a asserção dos espíritos, a afirmação deles, de que os laços de família resumem os diálogos sociais, são confirmados até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. E não podia ser diferente, Os espíritos superiores estão muito à frente dos estudos realizados pelos seres humanos encarnados. Muito à frente. Então, o que vem deles realmente está diretamente ligado com a verdade e com a necessidade da evolução humana. Questão de número 785. Qual seria para a sociedade o resultado do rebaixamento dos laços de família? Entra. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Então, quem é um pouco ligado com a educação, quem observa a sociedade, sabe que tudo o que acontece na família... Juliana Ortigosa está desejando uma boa noite a todos também. A Juliana está pela internet. Então, quem observa um pouco a família, o que acontece, aliás, o que acontece na sociedade, observa a sociedade, sabe que tudo que acontece nos lares reflete diretamente na vida social da pessoa, seja para o bem, seja para o mal, A pessoa é o reflexo daquilo que ela aprende no lar, daquilo que ela vive no lar, daquilo que ela vivencia na sua família, Essa é a realidade. Capítulo de número 8. Lei do Progresso. Subtítulo número 1. Estado natural. Pergunta de número 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Resposta: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A lei natural são todas as leis de Deus, As que regem a matéria e as que regem o espírito. Lei natural porque pertence para a natureza, vem de Deus. Por isso, chamado de lei natural. Kardec acrescenta a seguinte explicação. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível, sujeito à perfeição, à melhoria de si mesmo, à mudança do seu caráter, do seu comportamento, etc., e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Questão de número 777. Pergunta: no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo. Num estado mais adiantado, que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Resposta: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Verdade, essa resposta encerra grandes verdades, grandes realidades humanas. A gente diz assim,
Eu era criança, eu era feliz e não sabia, né? Mas, como o homem, ele é factível da perfeição, é factível de progresso, né? Ele tem que viver todas as fases, né, da sua encarnação terrena. E a fase da infância é a fase mais bela e mais bonita, por quê? Porque é a formação do caráter, né? Ele está ali sendo formado, sendo fortalecido, né, pelas circunstâncias, para ele poder enfrentar a vida de adulto com mais condições de vitória. Essa que é a realidade. Por isso que quem tem uma boa infância, normalmente consegue ter mais maturidade, consegue lidar com a vida de uma maneira mais fácil, consegue encarar os problemas e resolvê-los com maior facilidade, né? Quem tem uma infância não muito boa, ou quem tem uma infância que foi, a fase foi pulada, vamos dizer assim, né? Foi encurtada pelas circunstâncias, pelas necessidades, nem sempre, isso não é regra geral, mas nem sempre consegue lidar muito bem com as circunstâncias da vida, né? Os pais têm grande responsabilidade, né? Tem. Porque eu vejo as crianças pequenas, ele é generoso, né? Não é nada disso. Está faltando, acho que educar corretamente, né? E hoje em dia está circulando muita fase, né? Está se queimando etapas, né? A criança sai da fase da infância, muitas vezes, para a adolescência. E da adolescência para a vida madura, para a vida adulta, muito rapidamente. Isso é péssimo. Nós precisamos de todas as fases, né? A fase da infância é aquela fase onde se lapida o caráter do espírito, né? Vai se lapidando. Os antigos têm uma frase a respeito dessa situação que é muito verdadeira. Embora tenha virado um jargão, tenha virado meio que comum essa frase, né? E as pessoas às vezes repetem, às vezes até sem saber exatamente o que estão falando, mas eles diziam assim: é de pequeno que se torce o pepino, né? Essa frase, ela condensa uma verdade muito grande, porque é naquele momento em que o pai e a mãe têm mais condição de lapidar o espírito, de lapidar o caráter, de modificar o caráter do espírito. É aquele momento que ele está suscetível. Depois que ele passa daquele momento da infância, ele entra na puberdade, já é mais difícil. Então, a gente chama essa fase de a fase da aborrecência, né? Exatamente por essa razão. O espírito começa a ficar rebelde, achar que pode tudo, achar que não deve obediência para ninguém e tal. Quer dizer, é a fase mais difícil para os pais, realmente, em convivência com o filho, essa fase. Mas se a infância foi bem vivida e os pais souberam se impor, essa fase ela é atravessada com menor dificuldade e os pais têm condição de se impor e se sobrepor a essa dificuldade. É muito importante, é extremamente importante. Eles vão falar, não lembro a questão aqui agora, mas quando Kardec pergunta se a paternidade é uma missão, ele diz, sem dúvida é uma missão, né? Paternidade é uma missão, quer dizer, pai e mãe têm uma missão e eles dizem, acrescentam, se falharem nessa missão, serão cobrados por conta disso, sobretudo se houve missão, né? Se não houve missão, não, mas se houve missão, certamente serão cobrados. Eu vou ler novamente o acréscimo de explicação de Kardec. Eu não sei se eu lembro se eu li ou não, mas eu vou ler novamente. O estado natural é a infância da... Li sim, né? O estado natural é a infância da humanidade. Ah, não, já estava na seguinte, né? Desculpa, eu fiz uma pequena confusão aqui. Questão de número 788. O homem pode retrogradar para o estado natural? Resposta, não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Talvez essa ideia de retroação ao estado natural venha porque os espíritos, de certa forma, intuem
de que aqueles que não cumprem seus deveres em mundos mais avançados, muitas vezes são exilados em mundos menos avançados. Então, daí talvez essa ideia, né? E não, retroagir nada. Ele vai lá cumprir uma missão, né? Vai lá descobrir a roda, descobrir o fogo, descobrir coisas que são básicas em mundos como o nosso, mas que naqueles mundos são novidades, né? E tem um filme, eu consegui uma cópia desse filme, inclusive, é extraordinário, chama Descoberta do Fogo. É um filme que foi premiado, é um filme francês, foi canadense, francês, uma coisa assim. Foi premiadíssimo esse filme na época. Eu assisti na televisão e aquele filme me marcou de tal maneira que eu nunca mais esqueci desse filme. E agora, relembrando, o ano passado eu consegui uma cópia de como é um filme feito por sociólogos, pessoas que estudam o comportamento humano, e de como o homem teria descoberto o fogo, né? Na realidade, não foi propriamente uma descoberta. Um ensinou para o outro. E aqueles que aprenderam, não aprenderam por ser ensinados diretamente pelo outro, mas por observar. Tribos mais adiantadas, que dominavam o fogo, sequestram ou aprisionam determinadas pessoas de outras tribos, e essas pessoas aprisionadas observando como era o viver daquela outra tribo, aprendem e retornam para a sua tribo e ensinam os da sua tribo a utilizar o fogo. O fogo era primordial para a sobrevivência nas épocas remotas da humanidade, né? É muito interessante esse filme. Ficou na minha cabeça e eu consegui achar uma cópia. Muito interessante. Vamos lá. Item subtítulo de número 2, Marcha do Progresso. Questão de número 779. O homem tira de si mesmo a energia positiva ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? Energia progressiva, minha solução só para ratificar. Eu li? Positiva, desculpa. Vou ler novamente. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Exatamente. Né? O progresso é uma coisa natural no homem. Se ele se isolar da humanidade totalmente, ele vai progredir da mesma maneira. Só que ele vai levar muito mais tempo, porque o contato social faz com que ele progrida mais rapidamente. Ele aprende pela observação muito mais do que pela necessidade. A necessidade obriga, mas a observação ensina muito mais, né? Há coisas, por exemplo, que a gente observa, não relata para o outro que aprendeu e aprendeu. Só de observar, ou de uma palavra dita num diálogo, uma outra pessoa, uma palavra no meio de uma frase nos ensina alguma coisa que a gente estava procurando a resposta, às vezes, há muito tempo. É muito interessante isso. Então, o contato social, ele é riquíssimo para o espírito, né? Então, o conjunto da sociedade faz o homem adiantar-se muito mais do que isoladamente. Questão de número 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é sua consequência. Então, é diferente do que muita gente pensa. Muita gente pensa assim: o homem tem que progredir mais moralmente que intelectualmente. É mentira. Ele tem que progredir primeiro intelectualmente para depois progredir moralmente. Né? A intelectualidade leva ao discernimento. O discernimento leva ao julgamento mais apurado, mais sutil, né? De melhor qualidade. Né? Por isso que ele diz que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, e não o contrário, como muita gente imagina, né? Mas não o segue sempre imediatamente. Questão de número 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, discernimento, né?
Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, você desenvolve o livre-arbítrio pelo desenvolvimento da inteligência. Mais inteligência, maior a capacidade de utilizar a liberdade de ação. Você usa com mais qualidade, né? É capaz de usar com melhor qualidade. Isso que a gente vê muita gente altamente intelectualizada, mas fazendo coisas absurdas. Né? Não tem discernimento. Foi ele que não permitiu que a moralidade chegasse a crescer, por exemplo? É uma fase do espírito. É uma fase natural, todos nós passamos por isso. Uns mais, outros menos, mas todos passamos. Sabe? O homem tem que experimentar. O homem, ele é um bicho que não adianta você chegar para ele e dizer assim, é de tal maneira. É assim que se faz, é desse jeito que se faz. Raras e honrosas exceções ouvem e atendem ao apelo de quem sabe mais do que ele. Raras vezes. Às vezes, o espírito encarna, esse é o meu caso, o espírito encarna e aproveita todas as oportunidades de aprendizado daqueles que estão à sua volta, sobretudo dos mais velhos. Ouve. Se a gente pegar as culturas mais antigas, as culturas milenares, você vai ver que o mestre fica sentado no meio da roda, sentado, e os aprendizes em pé, ouvindo com atenção. Quem senta não presta atenção. No Brasil, o mestre fica em pé e os alunos ficam sentados. Nós somos uma cultura ainda muito incipiente, muito iniciante. Sabe? As culturas milenares, o mestre fala, os mais velhos, os mais sábios falam e os mais jovens dão ouvido, procuram ponderar aquilo que estão aprendendo, procuram ouvir e procuram realizar aquilo que está sendo ensinado. Por exemplo, no Japão, eu fiquei sabendo disso a semana passada, não há asilo. O filho mais velho cuida do pai ou da mãe. Filho mais velho. Tem dever de cuidar do pai e da mãe. Olha a maturidade dessa sociedade. Nós aqui roubamos, de preferência roubamos o que o pai e a mãe têm, que é um vazio. Não é? Eu conheci uma senhora, começando o espiritismo, visitava muito asilo, né? Então uma senhora, você via que ela era distinta, sabe quando você nota que uma pessoa que não, de uma certa classe social, pela sua maneira de falar, de se portar e tal. E eu fiz amizade com ela. E ela me contou, ela falou, a única coisa que me entristece muito ficar aqui nesse local é que eu não posso ver o meu neto. Ela falou, o meu marido faleceu, eu era proprietária de muitos bens, de indústrias, e meu filho se formou advogado, e aos poucos ele pediu que eu fosse passando, para ele poder administrar os bens. Né? E ela morava junto com o filho, com a nora e com o neto, netinho recém-nascido e tal, criou-se junto com ela. Tal. Quando ela passou o último bem para o nome dele, ela pegou e colocou ela no asilo. E nunca mais foi ver a mãe. Nunca mais. E ela disse que a única coisa que ela entristecia muito ela não poder ver o neto e o filho, que ela gostava muito. Então, olha a diferença do comportamento, né? Da utilização do livre-arbítrio de um povo e de outro. Né? É completamente diferente. Né? São os mais todos para nós no Ocidente, né? O Paulo Guedes, uma vez, numa palestra dele, falou o seguinte, se pegasse a população do Brasil, levasse para o Japão, e pegasse a população do Japão e trouxesse para o Brasil em pouquíssimo tempo virava o Japão, e o Japão em pouquíssimo tempo virava o Brasil. Né? Imaturidade, isso é pura imaturidade, não é nada mais que isso. Nós temos só para entrar tecnicamente no mérito da questão, em 1988 foi escrita uma Constituição que deu plena liberdade para o povo
plenos direitos e nenhum dever. Essa última geração, os últimos 30, 40 anos, cresceu dentro dessa ótica. A vida para eles é direito. Mas todo direito, para ser bem utilizado, é acompanhado dos respectivos deveres. Sem deveres, não há bons direitos. Não é? Então, é uma consequência, por exemplo, de uma sociedade imatura. Uma Constituição que foi escrita por gente imatura, né? Por gente que não tinha a menor capacidade de escrever uma Constituição, que não era especialista. Também, né? Precioso, né? Você vê o prazer, né? De alguns em detrimento de milhões, né? Será que é isso? Você põe a perder tudo. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos da América, é mais fina que esse livro. Da metade desse livro, mais ou menos. A Constituição do Brasil é 3 vezes mais grossa e o livro em tamanho muito maior do que esse. O tamanho do livro da Constituição norte-americana é desse tamanho aqui, mais ou menos. Talvez seja um pouco menor. E da metade das páginas desse livro aqui. Eu lembro que eles exibiam com tanto orgulho, aquele pai da livrão, quando terminaram de elaborar. Quando foi, eu lembro muito bem dessa Constituição, porque foi escrita por um cara que comandava o Congresso Nacional naquela época, chamado Ulisses Guimarães. E ele, quando eles acabaram de elaborar, ele foi um dos protagonistas dessa Constituição, um especialista em Constituição, que eu não lembro quem na época, eu não sei se ele era do STF, era um jurista, especialista. Se o Brasil acaba de poder aprovar uma Constituição que tornará o país ingovernável. Então, isso só para falar de imaturidade de seres humanos, né? Totalmente imaturo, totalmente fora de propósito. E a nossa sociedade é assim, totalmente imatura, fora de propósito, né? Sem discernimento, usa muito mal o seu livre-arbítrio, acha que tem todos os direitos e alguém tem que pagar por esses direitos. Aí reclama da quantidade de impostos, que é só uma consequência. A quantidade de impostos que se paga no Brasil é só uma consequência dos direitos que muitas vezes não são cumpridos, né, para nós. Vamos lá, dando sequência. Questão 780B, é isso? Né? B. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Resposta: o progresso completo é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral, e eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E um fenômeno que ocorre no nosso planeta, que quem sou eu, né, para dizer se é certo ou se é errado, mas é um fenômeno que, de certa forma, prejudica, né, entre aspas, ao meu limitado modo de entender, aqueles que ficam. Porque os que progridem muito têm direito de deixar o planeta, eles vão embora. Então o planeta fica à mercê de quem? Dos que progridem moralmente? Não. Fica à mercê daqueles que progridem só intelectualmente. Por isso que nós vemos as barbaridades que acontecem no nosso mundo. O japonês, embora seja uma sociedade altamente desenvolvida, ele é um povo orgulhoso, vaidoso, prepotente. Muito orgulhoso, inclusive. É interessante, né, essas questões, né? A criança japonesa, por exemplo, acaba a aula, todo mundo vai limpar a sala de aula, né, para a próxima turma encontrar a sala limpa. Olha que interessante, né? Que coisa bonita, né? Se ocorresse nas nossas escolas, mudaria a cara das nossas escolas, né? E, no entanto, o japonês, ele vive investindo, investia, né, até pouco tempo, agora não mais, na China para tomar o território chinês, porque eles não têm território, né? Vamos lá. Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não. E é disso que o homem não se conscientiza. Ele acha que ele tem ingerência sobre as coisas de Deus, e não é verdade. Ele não consegue intervir
nas coisas de Deus. As leis de Deus são inexoráveis. Elas agem e não pedem permissão, né? Então, o homem não detém a marcha do progresso e nunca vai deter a marcha do progresso. Mas podem travá-la algumas vezes, que é o que acontece no nosso mundo, né? Demora mais para as coisas boas acontecerem, por causa de meia dúzia de pessoas que acabam travando esse processo. Por isso que eu pergunto, se entravá-las, criar obstáculos. Criar obstáculos, vamos dizer assim, eu posso, de acordo com alguma necessidade intelectual, deixá-lo entravado numa encarnação. E a moral, eu posso ou não? Ela é sempre progressiva? Não, as duas coisas progridem. A opinião de um homem, de um cientista, por exemplo, a respeito de uma coisa qualquer, não o impede de progredir intelectual nem moralmente. Tem no livro O Céu e o Inferno, nós estudamos na semana passada, que é o desencarne de um componente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é entrevistado por Kardec. E Kardec, no final dessa entrevista, pergunta para ele: e as suas ideias a respeito da formação geológica do planeta, que se formaram da fusão de diversos elementos e tal? Isso aqui é bobagem na minha cabeça. E um cara altamente intelectualizado e altamente moralizado. Espírito feliz. Entendeu? Então, o que o homem pensa a respeito das coisas é muito limitado à vida material. A nossa visão da realidade, ela não é uma visão da realidade, ela tem uma ilusão. Nós não vivemos a realidade. Nós vivemos as nossas necessidades, as necessidades inerentes a uma encarnação. Tanto que eu sou Luiz Herrera, eu estou Luiz Herrera. Você não é Rogério, não é Daniela, não é Iago. Nós estamos vivendo momentaneamente uma situação peculiar, referente a uma necessidade peculiar de evolução do espírito, e vivendo aquelas experiências relativas àquela encarnação, apenas isso. Não tem nada a ver com realidade. A realidade do espírito é completamente diferente da nossa. Ele não tem necessidade de ar para sobreviver, ele não tem necessidade de comer, de tomar banho, de dormir, ele não tem necessidade de nenhum veículo para se locomover, enfim, ele se comunica pelo pensamento, né? Ele se locomove pela vontade. Então, a realidade espiritual, ela está muito distante da realidade do encarnado. Tanto que nós, muitas vezes, reduzimos os nossos interesses a coisas mesquinhas. Não, porque o meu nariz está um pouquinho de lado, eu preciso fazer uma operação plástica, a minha bochecha não sei o quê, meu cabelo eu preciso colocar um enxerto, porque, sabe, essas coisas que é o cúmulo da futilidade. Pode ver que normalmente a vida humana, eu estou falando geral, é claro, não estou falando de ninguém especificamente, é claro, né? Resume-se a isso. Por isso que Kardec fala que o conhecimento da doutrina espírita reduz em 3/4 partes o interesse pela vida material. Por quê? Ele passa a entender a grandiosidade da própria vida. Ele não é um ser material. Ele não é um ser encarnado. Ele está encarnado. Ele é um espírito imortal. Essa realidade, o dia que atingir a maior parte da humanidade, o mundo muda. A realidade humana muda. As instituições serão alteradas, modificadas para melhor. Não haverá mais ninguém no nosso planeta que passe por necessidade. Eu não estou dizendo que não haverá mais pobres. Não é isso. Pobreza é uma necessidade humana, mesmo em planetas mais adiantados. É uma necessidade evolutiva. Não é? Mas não haverá ninguém passando fome. Não haverá ninguém morando nas ruas. Não haverá ninguém deixando de ter um leite para dar para o filho, um pão para dar para o filho. Porque não vai deixar de existir uma coisa chamada egoísmo. O cara retém para si, né, em detrimento de uma boa parte de pessoas que poderiam ser beneficiadas com aquilo que ele retém. Então, isso muda o conhecimento da verdade espiritual. E quando João
fala, conhecereis a verdade vos libertará, reproduzindo uma frase de Jesus, Jesus queria dizer exatamente isso. Não é? O interessante é que os ensinamentos de Jesus, eles são colocados, fracionados dentro dos evangelhos. Né? Dá a impressão que de vez em quando Jesus é um cara meio bobo. Ele acorda e fala, eu conheço a verdade vos libertará. Peraí, do que ele estava falando? Porque houve um diálogo ali. Para ele chegar naquela frase, houve um diálogo do que ele falava, do Espírito. Qual é a realidade que ele se referia? Ele precisava tocar materialmente, né? Mas era espiritual. Sim, mas ele falava do Espírito imortal. Não podia ser a conversa não podia ser outra. Porque a única verdade capaz de mudar o homem é a realidade que a maioria desconhece, que é a sobrevivência da alma e a imortalidade do espírito. Ele desconhece, a maioria dos seres humanos desconhece essa realidade. Isso é fato. Então Jesus falava disso nesse diálogo em que João reproduz e o nosso presidente invariavelmente repete. Ele falava exatamente disso. Não é conhecer a verdade humana, nem as verdades parciais que se tem como verdade. Jesus falava de outra verdade, a verdade maior. É claro que a verdade é importante. Se nós vivermos e basearmos, rastrearmos a nossa vida na verdade, a nossa vida será melhor. Né? Se você deixar de ser maledicente, o que faz o maledicente? O maledicente inventa mentiras. Né? O que o nosso presidente fala, normalmente, é referente a essa verdade. Mas a verdade a qual Jesus se referia não são essas verdades que tornam o relacionamento humano mais difícil. Ou inverdades que tornam o relacionamento mais difícil. Ele falava da imortalidade da alma e da sobrevivência dela. Né? Portanto, era esse tipo de diálogo que ele tinha entre eles e os seus seguidores. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, ele lidava com pessoas semi-selvagens, é verdade. Só que com os seus seguidores ele falava abertamente. Pedro pergunta para ele, se não me falha a memória, por que com a gente você fala abertamente? Porque muitos têm ouvidos e não ouvem, outros têm olhos e não veem. Não é? Então eles eram espíritos, aqueles que se seguiam, que ele tomou por apóstolos, eram espíritos esclarecidos, que podiam saber dessas verdades de forma aberta, objetiva. Né? Tanto que ele promete o parágrafo, o Espírito da verdade. Eu vos mandarei aquele que vai falar abertamente todas as coisas. Tudo que eu não posso dizer, ele vai falar abertamente. Que é o Espírito que veio ditar para o mundo essa obra, onde tudo é esclarecido e não deixa, assim, nenhuma possibilidade de duplo entendimento. Não há como entender de maneira dupla o ensinamento dos Espíritos. Né? São verdades diretas e objetivas. É assim. E nunca, pode ver que no livro dos Espíritos, eles nunca usam um talvez, um se. É a resposta objetiva, direta, incisiva. Entendeu? Então, é dessa verdade que Jesus fala. Conhecer essa verdade, esse conhecimento é libertador. Quantas pessoas não sofrem por não conhecer essa realidade, essa verdade? São ansiosos, têm problemas emocionais, que geram problemas físicos. Se você pegar a maioria daqueles que têm problemas, eu não digo todos, mas uma boa parte daqueles que têm problemas de saúde grave é em decorrência do problema emocional. Sobretudo, ansiedade. A ansiedade gera a maior parte dos problemas físicos no homem, que geram outros, é claro. A ansiedade vai gerar uma série de outros problemas, não é? Que vai causar realmente desequilíbrio físico, né? Mas a maioria das doenças são doenças adquiridas, nem congênitas, nem genéticas, mas adquiridas. Né? O problema, por exemplo,
doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, né? Um bom exemplo, né? Todo mundo querendo associar esse coronavírus com um problema kármico do planeta. Isso é bobagem, rapaz. Besteira, absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, absolutamente nada. Isso é uma pandemia gerada por negligência humana, né? Ou interesses comerciais, interesses financeiros. Essa é a realidade. Não tem nada a ver. O Criador não precisa desse subterfúgio, dessas coisas pequenas, para poder fazer com que as pessoas arquem com as consequências de outras encarnações. E, aliás, ensina os espíritos superiores o seguinte, que nas nossas vidas, na maior parte das vezes, a maior parte dos sofrimentos não são consequências de encarnações passadas. Na maior parte das vezes. São coisas geradas nessa encarnação, por nossos maus hábitos, imprudência, inconsequência, pelo desequilíbrio emocional. Então, quer dizer, é fundamental ter esse conhecimento. A Bela colocou alguma coisa aqui, fazei aos outros o que quereis que façam a ti. É isso mesmo, Bela. Exatamente isso. É por isso que Jesus coloca a caridade como principal objetivo, deveria ser o principal objetivo da vida do homem, né? E para Jesus, a caridade se resume na indulgência, né? Sobre as faltas alheias, na perdão das ofensas e tem mais uma que eu estou esquecendo agora. E na benevolência, exatamente. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Quer dizer, isso é caridade, né? Muita gente confunde isso com o quê? Não, eu dou sopa toda sexta-feira, eu dou sopa debaixo do viaduto. Isso é caridade, amigo. Mas o cara a mulher dá sopa, vai dar sopa para o mendigo debaixo do viaduto, chega em casa, xinga o marido, né? Xinga o filho. Quer dizer, prestou uma caridade, nossa, uma caridade impressionante. Então vamos lá. Questão de número 781, 782. Não há homens. Oi? 781? 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Resposta. Pobres seres que Deus castigará, sendo arrastados pela torrente que pretendem deter. 782. Não há homens que entravam ao progresso de boa-fé, acreditando favorecê-lo, porque veem, segundo o seu ponto de vista, e frequentemente onde ele não existe? Resposta. Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. O que acontece com a pequena pedra colocada sobre a roda de um grande carro? Ela meio que esmagada, despedaçada, estilhaçada. Não vira nada, não acontece absolutamente nada. Nada impede o progresso da humanidade. E o tempo é o senhor da razão, né? E o tempo é o senhor da razão. O tempo é sempre o senhor da razão. Sempre. Ele vai colocar em brancas nuvens aquilo que foi enegrecido pela maldade humana. Com certeza, sempre. Na pergunta anterior, na 781A, homens que tentam deter a marcha do progresso, fazendo retrogradar a humanidade, essas religiões poderiam ser bem, né, durante todo esse tempo aí, sido muito grave. Sim, claro. Normalmente fruto da vaidade, dos interesses financeiros, interesses políticos. A maior parte das religiões são criadas. Infiltrado em todas as coisas que aconteceram, desde sempre. Um exemplo, uma das maiores religiões do mundo, religião católica, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não nasceu assim, viu? A Igreja Católica, ela era dividida em muitas igrejas diferentes. Inclusive, a
as igrejas mais tradicionais, as igrejas do Oriente e tal, que hoje, até hoje existem, e são separadas da Igreja Católica, porque não admite o que a Igreja Católica faz. Mas a Igreja Católica, ela é uma igreja, é uma religião totalmente materialista, voltada para os interesses materiais. Não estou falando dos católicos, estou me referindo à instituição. É uma das instituições mais perniciosas que existe na humanidade. Né? Os interesses são materiais, voltados para a materialidade da vida. Não tem nada a ver com espírito, com evolução espiritual, moralidade, absolutamente. Tudo isso é usado como discurso, com segundas intenções. Essa é a realidade. E outras, né, que a gente pode, os neopentecostais, por exemplo, com dízimo, etc. A mesma coisa. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Acrescenta Kardec o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo dos fracos. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Uma coisa que retrata muito bem isso que Kardec está colocando, uma verdade que ele escreveu lá em 1857 e que foi verdade agora, se eu não me engano, em 88, se me falha a memória, com a queda do Muro de Berlim. Aquilo representava o máximo do atraso. O máximo do atraso político, social, moral, né? E ruiu de tal forma, implodiu de tal forma, que ninguém esperava. Quem esperava a queda do Muro de Berlim? Né? E Kardec fala, se a gente lê agora, lendo com esse pensamento, ó, o homem pode permanecer perpetuamente em ignorância, porque não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Se ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Quer dizer, as circunstâncias estão acima dos interesses, acima do interesse material, acima da cupidez humana, porque o homem, quando é interessante, né, a gente observar, nós estamos assistindo um seriado, eu e Yara, chama-se Anne, A-N-N-E, muito bom, se vocês tiverem Netflix, assistam Anne, é um seriado extraordinário, com ensinamentos morais extraordinários, é a história de uma menina órfã e tal, né, muito bacana. E ela vive num povoado, ela foi adotada por um casal, ela vive num povoado, e chegam dois pilantras no povoado, querendo aplicar um golpe. E o golpe desses caras é o seguinte: eles se fingem de geólogo para fazer prospecção no solo do local, do lugarejo, e eles começam a disseminar a notícia e a ideia de que naquele subsolo existe ouro. Rapaz, de gente simples, família, pessoas extremamente familiares, pais de família, mães de família,
gente unida pelo... Só um lugarejo pequeno, né? Unida pelo modo de viver deles e tudo mais. Rapaz, desperta uma cupidez no pessoal. Desperta uma vontade de ficar rico, de ganhar milhões de uma hora para outra sem fazer esforço, que você não faz ideia. É interessante isso, sabe? Mas tudo o que nós imaginamos seja importante, jamais supera a força das circunstâncias. Porque no final, eles tomam a maior lição, né? Os dois são dois grandes pilantras, eles pegam o dinheiro para fazer teste nas terras e dão na mão do cara. E o cara foge com uma nota preta, né? Vai embora com uma nota preta. Então todo mundo tira uma lição muito grande daquele troço, daquela situação. E é interessante de ver como hoje em dia a gente fala, mas isso foi... A história se passa em 1890, 1880 e pouco, tal, né? Hoje em dia a gente não corre mais isso. Não corre o quê? Existem contos do vigário aplicados em portas de banco, que são muito piores do que isso. E as pessoas caem por cupidez. Por cupidez, por desejo de ganho fácil, sem trabalhar. Né? Então, olha o que ele diz aqui. Então não existem vítimas, né? Não. Vítima é uma convenção humana, né? Para justificar as leis, né? As revoluções morais, como as revoluções sociais, aqui que esse é o ponto que eu me referi ao Muro de Berlim. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Não é? Bem apropriado, assim, é um exemplo, o Muro de Berlim é um exemplo que fala muito de perto a esse tipo de exemplo que Kardec dá, a esse tipo de afirmação que Kardec faz. Não é? O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saleiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Aqui tem a rodapé, nota do introdutor, que diz o seguinte: como se vê, esse comentário de Kardec, pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso. Vamos anotar aqui a questão 784A com a data de hoje, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 16/3/2020. Questão 784. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Podemos encerrar, então? Muito bem, vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas,
alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.